ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Então, diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 12. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que Deus nos abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz.
Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom dia a todos. É com enorme alegria que estou aqui nas instalações da Igreja Batista da Graça para poder trazer-vos a mensagem do Senhor. Nós continuamos a falar acerca do Evangelho, o Evangelho no Antigo Testamento, e como as histórias do Antigo Testamento, todas elas apontam ao Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos então olhar para a vida de Daniel, vamos entender o caminho para o Senhor Jesus, como também vamos perceber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. O versículo 1 diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor era então considerado o homem mais poderoso naquela altura. Devido aos feitos do seu reinado, a glória subiu-lhe à cabeça. Tanto é que construiu uma estátua de ouro em sua memória. As dimensões estão descritas no texto para percebermos a dimensão dessa estátua, como também a quantidade de ouro que levou. Este pormenor da quantidade de ouro é importante porque é revelador das suas conquistas. Depois da guerra, aqueles que venciam ficavam com todos os bens. Além disso, podemos ver que a estátua foi construída na planície em Dura. Era um lugar entre as montanhas, muito bem localizado, para que todas as pessoas pudessem ver essa mesma estátua. No versículo 2 e no versículo 3, podemos reparar que vieram muitas pessoas e de vários lados a mando do rei. As funções dessas pessoas estão pormenorizadas para percebermos que essas pessoas eram bastante influentes naquela altura e, mesmo assim, se submetiam ao rei. Vamos então agora olhar para o versículo 4 ao versículo 6. Nisto o arauto pregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Estes versículos mostram que a ordem era para todas as pessoas e obrigava que, ao som dos instrumentos, todos se dobrassem à estátua em honra do rei.
Por outro lado, quem não fizesse isso seria lançado na fornalha a arder com fogo enorme. No versículo 7 vemos que isso de facto aconteceu. Todos se dobraram perante a estátua, embora, conforme o versículo 8, alguns judeus não o tivessem feito. Vamos ver isso mais claramente no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São eles Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Curioso notar como são as pessoas. Quando há inveja, estão sempre prontas a acusar aqueles que acham que ocuparam os seus lugares, ou então que têm aquilo que eles desejavam intimamente ter e não conseguiram. Estas pessoas foram ter com o rei para acusarem os judeus, aqueles que tinham sido nomeados por ele para governarem a Babilônia. Daí a inveja. Porque estes homens não se tinham então curvado perante a estátua. Estavam a acusar os amigos de Daniel de ingratidão face à nomeação que antes tinha ocorrido da parte do rei. Mas, na verdade, o que eles queriam era mesmo destruí-los, porque sabiam qual era o castigo de quem não se prostrasse diante da estátua. Era a fornalha. Além disto, estes acusadores tinham pouca memória. Porquê? Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego e o próprio Daniel, podemos ver isso no capítulo 2, versículo 5 e no versículo 18, onde vemos que esses acusadores só não morreram porque Deus usou Daniel para conseguir desvendar os sonhos do rei. O que nos mostra que quando há orgulho ferido, normalmente não se respeita a memória das coisas boas feitas no passado. Não sei se já aconteceu convosco, ajudarmos alguém e por vezes essas pessoas, quando têm a oportunidade para nos enfrentar, não hesitam nem um segundo. Agora devemos também pensar, será que também não seremos essas pessoas? Pessoas ingratas para com Deus quando Ele já fez tanto por nós no passado? Nos versículos 13 ao versículo 15 podemos ver que o rei ficou furioso, até pelos cargos que eles tinham, e perguntou-lhe se não se curvaram perante a estátua, porque se isso fosse verdade, eles seriam lançados na fornalha ardente. Inclusive o rei foi mais longe, porque sabia que eram os judeus e desafiou-os, como quem diz, vocês acham que há aí algum Deus, ele era politeísta, acham que há aí algum Deus que vos possa salvar do rei mais poderoso à face da terra? Acham mesmo? Reparemos no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não necessitamos de te responder. Então estes servos de Deus afirmaram que aquilo que se iria passar não estava nas suas mãos. E por isso nem lhe precisavam responder. Até porque pela forma como eles viveram a sua vida até ali, já devia ter sido suficiente para o rei Nabucodonosor saber qual seria a escolha deles. A fidelidade total ao nosso bom Deus. Reparemos mais em pormenores, versículo 17 e versículo 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uma nota prévia. Eles não conheciam o fim da história. Nós temos de ter isto em mente. Não podemos cair no erro de olharmos de forma séria para o texto, por nós já sabemos o fim. Eles não sabiam o fim da história. E nestes dois versículos notamos pelo menos 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, estes servos de Deus disseram ao rei que tinham um rei a quem deviam sujeição total. Só seriam submissos ao rei Nabucodonosor quando essa submissão não colidisse com a submissão maior que deviam a Deus. Em segundo lugar, esta submissão não significava compreensão do que se ia passar. E daí devemos deles não saberem aquilo que Deus tinha reservado. Terceiro aspecto, eles não afirmavam que o melhor estava para vir. Afirmaram sim que não se importavam com aquilo que estava para vir, o que revela uma confiança total. Nós não sabemos o que vem aí, mas sabemos
que Deus está no controle de todas as coisas. Estes homens eram mesmo servos de Deus porque estavam dispostos a morrer. A morte para nós, cristãos, deve ser sempre encarada como um ato de bondade de Deus ao sermos promovidos à sua glória, ainda que nos possa ver entre queridos a partir. É verdade que Cedraque, Mesaque e Abdenego sabiam que iam ser sempre salvos por Deus. Como? Ou da morte, ou através da morte. Porquê? Romanos 14:8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos sempre do Senhor Jesus Cristo. Então eles não procuraram a vontade de Deus do género: o que é que eu faça, Senhor? Será que devo ter problemas em mostrar que sou teu? Será que devo ficar calado? Não, nada disso. Eles preferiram dar a sua vida do que mostrar infidelidade a Deus. Acreditavam tanto no poder de Deus que afirmaram ao homem mais poderoso à face da terra: reparem naquilo que eles disseram, as consequências dos teus atos não estão nas tuas mãos. A consequência dos teus atos está nas mãos de Deus. Se Ele quiser que vivamos, não és tu que nos vais matar. Mas se Deus quiser que morramos, isso apenas acontecerá, porque é Deus que o determinou. Tinham a noção que iriam ter problemas com o rei, pela forma como estavam a viver a fé. E este é um aspecto importante para nós. Quem vive pela fé sabe que o mundo irá declarar guerra contra si. Reparemos no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Cedraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Então uma pessoa orgulhosa do seu poder não ia tolerar uma resposta daquelas. Por isso o rei ordenou que acendessem a fornalha. Reparem no texto, 7 vezes mais do que aquilo que era costume. A ideia é mostrar que a sua ira era tão grande, mas tão grande, que mandou acender a fornalha até ao máximo. Vamos agora olhar para o versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Cedraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. O rei, então, nesta altura, não percebeu a dimensão da confiança de Cedraque, Mesaque e Abdenego, na dimensão da confiança que eles tinham em Deus, pois mandou os homens mais fortes do seu reino, mandou ir ter com estes homens porque tinham medo, ou tinha medo que eles fizessem alguma coisa. O rei também esperava oposição, porque normalmente as pessoas costumam mudar quando veem o sofrimento à frente dos seus olhos. E é importante nós sabermos disto. A melhor resposta que nós damos a quem nos quer mal não é aquela que nós podemos fazer com as nossas mãos, mas sim mostrar-lhes uma vivência de fé. Se não foi a justiça própria que nos salvou, também não devemos fazer a justiça própria para com os outros. No versículo 21 a 23, podemos ver que a fornalha estava tão quente que estes homens mais poderosos do exército morreram, apenas por se terem aproximado da fornalha para lançarem as 3 pessoas. Diz-nos o texto que, apesar de terem sido lançadas 3 pessoas, o rei e os seus conselheiros viram quantas? 4. Diz-nos o versículo 25 que o aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. Esta expressão era usada muitas vezes pelas religiões politeístas para se referirem a seres celestiais. Quem era, na verdade, este ser celestial? Era o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6, onde lemos o episódio de Daniel na cova dos leões, o mesmo anjo estava lá. E este anjo também era Jesus. A Bíblia mostra-nos várias vezes Jesus a aparecer no meio do seu povo, em forma humana, antes que viesse em carne e osso. Encontramos essas referências na Bíblia, como o anjo do Senhor, por exemplo, em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nos versículos 26 ao 27, vemos que o rei, face ao que viu, pediu para saírem da fornalha. Todos ficaram surpreendidos,
porque o fogo não teve poder algum sobre as suas vidas, nem sequer queimou os cabelos ou a roupa de Cedraque, Mesaque e Abednego, e nem sequer ficaram com cheiro algum a fumo. Estes 3 homens saíram intactos. Versículo 28 e versículo 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfémia ou que disser blasfémia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. A conversão de Nabucodonosor ainda não tinha acontecido. E mais uma vez, ele reconheceu aqui que Deus, o nosso Deus, era o único Deus que podia salvar. Percebeu isso devido à fidelidade destes 3 servos de Deus. Como buscar a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que nós podemos ver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo neste livro, na vida destes 3 homens? Podemos então retirar pelo menos 2 aplicações principais para as nossas vidas. Em primeiro lugar, fidelidade é muito mais importante do que ter uma boa vida. Cedraque, Mesaque e Abednego não se importava com aquilo que podia acontecer com as suas vidas, porque sabiam em quem tinham depositado a sua vida, a sua fé. Se tivermos esta noção, desejamos ser fiéis a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, mesmo que isso possa trazer a morte, possa trazer o sofrimento para a nossa vida. Esta também era a certeza de David, quando escreveu no Salmo 63, versículo 3, a tua graça é melhor do que a vida. Aquele povo era politeísta e certamente que não se importavam que estas 3 pessoas adorassem a Deus. Só que isso colidiu com a moral que o rei impôs. Isto mostra-nos de uma forma bem clara que o mundo tolera quase todas as coisas e algumas bem absurdas. Só não tolera opções morais e éticas diferentes. Diariamente o mundo coloca à prova a nossa fé, precisamente por nós termos valores diferentes. Se nada neste mundo desafia a nossa fé, é porque a nossa fé em nada tem desafiado este mundo. Para quem o mundo se curva, nós cristãos devemos ficar de pé. E para quem nós nos curvamos, Deus, provavelmente o mundo ficará de pé. Agora pensemos, a forma como nós temos vivido a nossa vida, a forma como nós temos vivido nestes tempos de pandemia, será que nós temos mostrado fidelidade a Deus ou desesperamos? Não há regras para serem seguidas nestes momentos difíceis em que nós não sabemos o que fazer, mas há coisas que devem ser lembradas em espírito de oração. Quais? Analisarmos as nossas motivações. O porquê? Para quem eu estou a fazer? Porquê é que eu devo fazer isto? Se eu fizer isto, o que é que eu revelo? Devemos lembrar também que devemos ser fiéis àquilo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a única revelação do Senhor. Queremos saber a vontade de Deus? Olhemos para a sua palavra. Vamos também pedir sabedoria ao nosso bom Deus. Lembremos que a nossa vida é acerca de Cristo e que, em última análise, tudo depende dele. E quando nos lembrarmos disso, certamente iremos nos lembrar qual a vontade de Deus. Agora poderão pensar, já fiz isso tudo, Jonatas, mas continuo a não saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, se assim for, Deus nunca nos irá culpar da decisão que tomamos, pois Ele nunca nos revelou. Não há bolas de cristal para sabermos qual é a vontade de Deus. E segundo Kevin DeYoung, o que acontece muitas vezes é que nós usamos a desculpa da vontade de Deus para a nossa incapacidade de tomar decisões. Que Deus nos ajude então a tomarmos sempre as melhores decisões para que o possamos glorificar em todas as coisas e que a nossa incapacidade, muitas vezes, de tomar decisões, que não seja com a desculpa de Deus ainda não me revelou. A segunda e última aplicação deste texto é que esta história é sobre Jesus.
Se lemos este texto com uma ideia moralista, poderemos pensar que esta história é sobre o rei Nabucodonosor. Pensando desta forma, se nós formos fiéis, poderemos ver então pessoas à nossa volta a serem convertidas, até como Nabucodonosor foi. Jeremias certamente iria reclamar com esta ideia, pois ele nunca viu conversão na vida de outras pessoas. Então, não é moralismo. Se esta história fosse sobre os amigos de Daniel, poderíamos pensar que Deus vai nos livrar de todas as fornalhas desta vida. Só que Estevão e o apóstolo Paulo, 2 exemplos apenas, poderiam reclamar, porque um foi apedrejado e morreu, e o outro foi torturado, chicoteado, quase até à morte, e crê-se também que ele, no final da sua vida, ou morreu decapitado. Então, será que Deus nos vai livrar de todas as fornalhas desta vida? Eu não sei, mas este texto não fala nada disso. Qual a razão desta vitória, ou desta história, melhor dizendo, ser sobre Jesus? É verdade que o mundo tem a sua fornalha acesa para os cristãos. Morte, enxovalhamento, irá ridicularizar-nos, irá colocar-nos de parte, etc. E faz isto para quem rejeita os seus padrões. No entanto, para aqueles que admitem que são pecadores e que depositam a sua fé em Jesus, reconhecendo como seu Salvador e Senhor, podem ter a certeza, podem ter a segurança que em Jesus, que ao estarem em Jesus, não estarão sós nas fornalhas desta vida, quer seja através do livramento, quer seja também através da morte. A alegria do cristão ainda é maior, porque também sabemos que é pelo facto de nós estarmos em Jesus que nós somos salvos da maior fornalha desta vida. E esta sim foi preparada pelo Rei, o Supremo Rei deste mundo, Deus. Quem for para lá já não terá Jesus ao seu lado para ser salvo. Esta fornalha chama-se inferno. Encontramos esta certeza em Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Então saber disto deve acalmar o nosso coração para vivermos neste mundo. Podemos viver em várias fornalhas. Às vezes podemos até sair queimados. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que a nossa esperança é Jesus e que devido a isso nós vamos ser salvos da maior fornalha preparada pelo nosso Rei, o inferno, para aqueles que não amam a Deus. Esta certeza também deve criar em nós um impacto tão grande na obrigação de levarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Que Deus nos ajude a reconhecer que somos pecadores, a pedirmos perdão ao Senhor e a reconhecer que precisamos de Jesus para sermos salvos. Porque só há salvação em Jesus. Em nenhum outro nome há pelo qual nós possamos ser salvos. Vamos orar? Senhor, bom Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer pelo teu amor, pela tua graça para conosco. Quero-te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela certeza que nós olhamos para este texto, pela certeza que nós temos que o teu Filho Jesus estará sempre ao nosso lado. É verdade que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, podemos passar por circunstâncias mas tão duras, mas Jesus nunca nos deixará. E obrigado também pela certeza que nós temos que em Jesus nós vamos ser libertados do maior castigo que nós poderíamos ter, do inferno, para estarmos juntos de Ti, Pai, para todo o sempre. Obrigado pela certeza que Tu dás aos Teus filhos da vida eterna. Que Tu possas abençoar cada pessoa que está a ouvir a Tua palavra, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa tocar nos seus corações e que todos nós possamos afirmar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todos os que estão a ouvir. Se houver alguma dúvida, se houver alguma pergunta, algum pedido de oração, podem deixar nos comentários, podem então enviar uma mensagem
e nós certamente iremos responder. Se alguém também desejar ter uma Bíblia e não tem, por favor, mande-nos uma mensagem, nós iremos também fazer chegar. Além disso, se houver alguma pessoa que está a ver esta mensagem e estiver a passar por alguma dificuldade a nível de alimentação, mande-nos uma mensagem. Não precisa dizer as razões. Nós, Igreja Batista da Graça, ou certamente outra igreja, irá ajudar-vos nesse momento difícil. Estamos cá também para ajudar essas pessoas que estão a passar por momentos duros. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida, que deu seu Filho pra fazer do vil o seu tesouro. Que rude golpe para o Pai, Jesus na cruz cravado, mas as feridas em Jesus nos salvam do pecado. Olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado, chocado ouça minha voz, no meio dos que o negam. É minha culpa que o prendeu, até estar consumado. No grito dele ao expirar, por ele fui resgatado. Em nada quero me orgulhar, dons ou sabedoria, orgulho-me só em Jesus. Foi morto e ressurreto, sem merecer recebo dele o prêmio à vida eterna, e sei de todo o coração obtenho vida plena, sem merecer recebo dele o prêmio à vida eterna, e sei de todo o coração